Fala galera do canal Botafogo Digital, sextou por aqui, eu sou Carlos Albuquerque, de volta ao Rio de Janeiro, né? Na verdade voltei ontem de madrugada mesmo, anteontem, logo após o jogo com o São Paulo, né? Quem não viu o nosso vídeo de ontem, assistam, tá? Ele saiu um pouquinho mais tarde do que o normal, ali em torno do meio-dia, porque eu estava me aventurando, né, na edição, logo cheguei no Rio, editando aí as imagens dessa viagem a São Paulo e a cobertura do jogo lá do Morumbi, beleza, pessoal? Então assistam um vlogzinho, entrevistei o Rodrigo Mancha da Fogoró, a Ericão também da Fogoró, entrevistei Pedro Depp do setor visitante, grande figura, enfim, foi muito legal toda essa jornada ali, resumidamente em 9 minutos, com os meus filhos, com a Bianca, com o Luiz Henrique. Foi bem bacana essa experiência e trouxemos um ponto, né? Não eram os 3 pontos que a gente queria, mas acabou que acho que todos concordamos que foi um empate que ficou justo para o que foi o jogo. Botafogo dominante na primeira etapa, sabendo reagir a um gol logo no início, né? Um pênalti contra a gente, conseguimos virar também em pouco tempo. E no segundo tempo o Botafogo acabou sofrendo uma pressão muito grande, cedeu o empate e resistiu bravamente de não tomar a virada, né? O Morumbi estava com aquele ambiente, apesar dos muitos torcedores alvinegros que encheram ali o setor visitante, né? Massa compacta, como diz o Depp, mas o estádio todo teve um público de 53 mil pessoas e criou uma atmosfera no empate ali. Especialmente na entrada do Carille, né? E o gol do Ferreirinha, e o Botafogo foi maduro mais uma vez de suportar essa pressão. Claro que ficou aquele gostinho de que dava para ganhar. O Botafogo é uma equipe melhor qualificada, mais técnica, mais forte, né? Inclusive conversei com alguns amigos tricolores, né, que admitiram isso, né? Um deles, até o Sobreiro, que participou aqui do canal há 2 dias atrás, fazendo o pré-jogo, né? Ele comentou isso comigo. Parecia, às vezes, que era um time de adulto contra de meninos, né? Tal a imposição física do Botafogo. Vi também um comentário do Thiago Leifert nesse sentido, né? Que os jogadores do Botafogo parecem jogadores da NFL. E isso que o nosso jogador, talvez mais forte, não estava em campo, o Júnior Santos, né? Cavalo Júnior Santos. Força da natureza, como é que diz o Luiz Roberto, um bólido. O Júnior Santos, todo mundo sabe, passou ontem por uma cirurgia na tíbia, boa recuperação aí para o nosso Jacaré, e ele inclusive agradeceu as inúmeras mensagens de torcedores alvinegros, desejando uma boa recuperação, a princípio de até 3 meses, né? Então o Júnior Santos, tudo correndo bem, voltará na reta final do ano e aí, quem sabe, decidindo, reforço interno, né, decidindo ao nosso favor. Mas, enfim, falando ainda do jogo de quarta-feira, amanhã já tem jogo contra o Cruzeiro, né? Passa muito rápido essa maratona aí de jogos, mas eu ainda estou repercutindo muito porque foi muito legal aí. Encontrei, né, velhos amigos lá no Morumbi e também, como sempre, a gente faz novos amigos, né? A resenha é grande, começou com o pré-jogo lá no Bar do Zé, ali perto da Vila Sônia, e se estendeu aí. Muitos botafoguenses, não só que vivem em São Paulo, mas também que, como eu, saíram do Rio, né? Logo que eu cheguei no metrô lá da Vila Sônia, indo para o Bar do Zé, encontrei um pai e um filho que tinham também viajado de ônibus, enfim, a galera curtindo muito acompanhar o Fogão, mesmo fazendo todos esses esforços, né? Vale a pena. Se você nunca foi num jogo fora do Rio, você que é aqui do Rio, vale a pena ter essa experiência de acompanhar o Botafogo fora aqui do Newton Santos, beleza? Pessoal, e aí foi isso, o Botafogo fecha o primeiro turno com 3 pontos de vantagem hoje sobre o... Perdão, 3 pontos sobre o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Internacional, mando de campo do Inter, né? O Flamengo que acabou vencendo ali no último minutinho o Vitória, e abrimos uma vantagem maior sobre o Palmeiras diante da derrota do Verdão para o Fluminense no Maracanã, um resultado surpreendente.
eu não vi a partida, mas segundo alguns amigos aí, melhor atuação do Fluminense aí dos últimos tempos. O Fluminense tentando reagir no campeonato com o Mano Menezes acabou nos ajudando, né? Então o Palmeiras ficou com 36 pontos, o Flamengo tem 37, como eu falei, ainda tem um jogo a cumprir, e o Fogão fechando com 40. E dado histórico, né? Única equipe, primeira equipe a marcar gols em todos os 19 jogos do primeiro turno. Então o Botafogo, se não faz a campanha histórica do ano passado, né, faz uma excelente campanha. Basta dizer que dificilmente você tem um campeão brasileiro atingindo 80 pontos, né? Então o Botafogo chega aos 40 pontos, se dobrasse naturalmente seria 80. Obviamente que o time do Botafogo hoje, o Arthur Jorge, tem uma consciência de que a gente precisa manter a mesma pegada. Mas, Carlos, o time está cansado, alguns jogadores precisam descansar, né? Damian Soares, próprio Luiz Henrique, enfim. Vamos ver como que vai ser a nossa escalação. Hoje, graças a Deus, o Botafogo tem um elenco muito melhor do que era do ano passado, mas a gente sabe que ainda tem vagas aí para mais gente chegar e justamente reforçar, porque o imponderável acontece. Acabamos de ter essa semana, né, as notícias que não foram nada agradáveis em relação ao Eduardo e o próprio Júnior Santos, né? Do Eduardo ainda é mais séria a coisa, né, e dificilmente ele retorne ainda esse ano. O Júnior Santos, como eu falei aqui no início, ainda existe essa expectativa, né, de que ele volte a jogar, nem que seja ali no finalzinho do ano. Beleza? Galera, vamos falar aqui agora rapidamente um momento off futebol, né? Porque merece, né? Além do Botafogo estar com os remadores lá em Paris, né? Remadores alvinegros que representarão o Brasil aí nas Olimpíadas. Vamos falar do basquete, né? Um esporte que eu gosto muito. Curto que o Botafogo tenha voltado ao basquete, mas a gente teve uma notícia não muito legal, que é a saída do Jamal Smith, né? O norte-americano que se firmou aí como o maior ídolo do basquete alvinegro dos últimos anos, né? E ele acabou que ontem nas redes sociais fez uma declaração de amor ao Botafogo, ao clube, à torcida, agradecimento, né? Foi bem legal isso, inclusive ele até repostou também a minha postagem sobre isso lá no Instagram. Se você não segue no Instagram do canal, @canal Botafogo Digital, então um abraço aí para o Jamal Smith e todo agradecimento. Diz, né, algumas fontes aí de que ele pode estar indo para o Vasco, tá? Jamal Smith indo para o Vasco. A gente já teve recentemente outra perda, né, de outro norte-americano, o Thornton, que foi lá para o Parque São Jorge, para o Corinthians. Tomara que o Botafogo aí, social, né, do Dorcésio, se reforce. O basquete do Botafogo, ele felizmente respira, né, mas precisa né, eu acredito que o Jamal Smith e o Thornton eram os melhores jogadores desse time, então que o Botafogo reponha essas peças, mas realmente fica o agradecimento ao Jamal. Beleza? Gente, John Textor. O Textor, ele, não é segredo para ninguém, já falamos disso já há um bom tempo, ele tá querendo vender a sua fatia do Crystal Palace. Por que isso? Porque ele tem apenas, né? É muita coisa, 40% das ações, ou seja, não é o acionista majoritário. Isso acaba dificultando compor com a Eagle, né? Ele gostaria de ter uma gerência maior sobre o clube, assim como com o Molenbeek, com o Lyon e com o próprio Botafogo, né? Onde ele é acionista majoritário. Então, segundo o The Guardian, né, respeitado jornal britânico, já existem 14 interessados nessa fatia do John Textor do Crystal Palace. Vocês verem o que é a importância dessa fatia, né? Então não deve ser problema aí. Pode ser até, segundo a reportagem do jornal, pode ser até que 2 grupos adquiram esses 40%, tá? Façam aí mais 2 fatias aí do bolo do Crystal Palace. Enquanto isso, nos bastidores, o Textor já costura aí a aquisição de outro clube inglês, tá? O que a matéria fala que não seria o Everton, né? Houve um momento em que o Textor fez uma sondagem, o Everton ainda estava ali meio que envolvido naquele rolo todo da 777, né? O Textor comentou até recentemente isso no GE. Então o Textor quer um clube inglês da Premier League, da primeira divisão, em que ele possa ter aí
quem sabe, né, 80%, a informação é essa, que ele teria 80% desse novo clube, um novo parceiro aí da família Eagle, beleza? Galera, ainda na Europa, né, a questão da Udinese. A Udinese estava tudo certo entre Botafogo, né, e Matheus Martins. Aliás, continua de pé o acerto do clube com o jogador, né? A Udinese que deu uma mudada ali de planos em relação às exigências financeiras para o Botafogo. O Botafogo tinha oferecido 10 milhões de euros, né, seria por 90% dos direitos econômicos do atleta, né, do atacante. Mas aí mudou um pouco a coisa, até o Wellington Arruda trouxe a informação de que com os bônus que a Udinese estava exigindo, né, chegaria esse valor a 15 milhões, quer dizer, 50% a mais, é muito dinheiro. O Botafogo, o fato do Botafogo pertencer à Eagle, que, né, é um grupo aí bilionário, não quer dizer que a gente rasgue dinheiro, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário. Então, deu uma travadinha na negociação, não está dada como encerrada, mas o Botafogo já monitora outro jogador ali também de ataque, de ponta, né? Até porque a gente sabe que vai precisar para repor aí essa ausência aí de 3 meses do Júnior Santos. Então, Matheus Martins ainda pode vir, né? Mas já não é o foco total e absoluto do Fogão, beleza? Ainda falando de DM, né? O Jefinho, segundo o Globo, pode ter alta antes dos 10 dias previstos, a questão da infecção, né? Então a expectativa é que ele tenha alta num prazo menor. E também interessante falar que ele, mesmo no hospital, segue a sua recuperação, fase final, fisioterapia na coxa, né? A gente lembra que ele teve esse problema lá no jogo de Lima, né, contra o Universitário, que inclusive ele decide o jogo, né? Então, Jefinho, uma boa notícia aí, deve estar de volta ao Lonier em menos tempo do que o esperado, beleza? Pessoal, agora voltando para o Brasileirão, né? A gente dando esse giro aí de notícias, vai para a Europa, Inglaterra, Itália, agora voltando para o Brasileirão. Ontem teve um jogo único lá em Itaquera, né? Que inclusive será também um confronto de Copa do Brasil, Corinthians recebendo o Grêmio. Acabou 2-2, né, a partida, e o Renato Gaúcho reclamou bastante da arbitragem, que foi polêmica. Teve o pênalti do Kahneman, que o VAR chamou, enfim, do Kahneman em cima do Romero, corintiano, né, irmão gêmeo do Oscar Romero, o Ángel Romero. E então o Renato Gaúcho botou a boca no trombone, falou mal do VAR, falou: a gente sabe como é que é o VAR em Itaquera. Enquanto isso, o presidente da CBF, o Edinaldo, está lá em Paris, né? Incrível que todo mundo fala da arbitragem, mas poucas vezes a gente vê outros clubes falando que o Textor tem razão em se apurar, né, a corrupção no Brasil, né? Volto a falar do vídeo de ontem. Galera, assistam. Tem uma entrevista muito legal com o Depp. Eu perguntei para ele sobre isso justamente, né? O que ele acha dessa coisa toda aí do Textor e essa briga com a mídia. Então, se você quer escutar a opinião do Depp, assista o nosso vídeo de ontem. Inclusive, eu me lembrei de outra história engraçada. Vamos colocar assim, né? Quem tiver o vídeo, me envie, tá? Eu não consegui achar. Eu acabei sendo entrevistado pelo repórter do Tá Na Área, do Sport TV, ali na entrada do estádio, tá? Antes de começar a partida, no pré-jogo. E aí eu acabei falando, né? Aproveitei que estava ao vivo e falei que o Botafogo hoje, né? O Textor trava uma briga, inclusive, com a mídia em geral. Talvez por isso a entrevista não esteja disponível, né? Eu assisti ontem justamente a gravação aqui do YouTube do Tá Na Área, e ela começa quando os jogadores já estão ali em campo aquecendo, e essa minha entrevista foi anterior. Se você assistiu, comenta aí embaixo. Se você tem esse vídeo, me manda, que eu gostaria de ver. Foi legal, assim, né? Mas talvez o Sport TV não tenha curtido tanto ter falado dessa questão aí da mídia, né? Não apontei dedos assim específicos, mas falei da mídia e aproveitei, claro, para dar uma moral para o boss, né? Então, se você viu isso aí, comenta aí embaixo. Foi bacana aí essa participação, mas enfim. Galera, ainda do jogo do Morumbi, felizmente muita gente se preocupou, me mandou mensagem. Eu e os meus filhos saímos tranquilos do estádio, ali na Giovanni Gronchi, depois, né,
pegamos uma carona e saímos bem em direção à Barra Funda, mas em seguida, né, até minha filha mostrou, olha só, teve briga, teve confusão, né? Na hora que eu saí, tinha até poucos, tá? Mas uma meia dúzia de torcedores do São Paulo conversando com torcedores do Botafogo ali na parte do portão 15A, né? A saída ali do Morumbi. Então tava pacificada a coisa, criança, camisa do São Paulo, enfim. Mas aparentemente teve aí algum movimento da torcida organizada do São Paulo, da Independente. Não sei se tentou invadir o lado do Botafogo, o que foi. Estava bem policiado, até por isso, né, não teve consequências piores. Mas aí vem aquele questionamento. Isso aí saiu em poucos órgãos de imprensa, essa emboscada que a torcida do São Paulo tentou fazer, não teve sucesso, né? Parece que teve 4 elementos ali da Independente que acabaram sendo fichados, né? Mas a imprensa não repercutiu, né? Então, de novo, a gente questiona, né? Por que se falou tanto de uma possível violência da torcida do Botafogo quando o Palmeiras veio, em relação a Leila, a questão dos bonecos? Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não foi legal o negócio dos bonecos, tem que apurar, tem que tentar descobrir quem fez, tem que coibir, a gente tem que conscientizar aqui. Galera, não faça esse tipo de coisa porque não ajuda o Botafogo, né? Não ajuda o Botafogo, por mais que você esteja aí pistola, né, com alguns dirigentes do futebol, né? Alguns até STJD, sei lá. Você guarda essa bronca porque, infelizmente, repercute demais, né? Agora, uma violência que de fato aconteceu, praticamente passou em branco aí na grande mídia sobre esse confronto aí da torcida do São Paulo tentando, né, enfim, fazer essa emboscada acho que com a Fúria Jovem, enfim, não sei bem, mas felizmente saí ali bem tranquilo, acho que isso foi depois, sei lá. Galera, falando do jogo de amanhã, rapidamente, a CBF escalou o Wilton Pereira Sampaio, árbitro que a gente conhece bem, que está à frente aí da Abrafut, né? É um dos dirigentes aí da Abrafut. Tomara que ele faça uma boa arbitragem, não seja polêmica como foi a última, que foi o nosso jogo lá no Castelão contra o Fortaleza. Teve aquela bola que ele acabou marcando saída de bola, né? Não deixou o lance concluir e, na verdade, a bola não tinha saído pela linha de fundo ali com o Savarino. Então, tomara que o Wilton faça uma boa arbitragem, não atrapalhe o que deve ser um belo jogo de futebol, mais um belo jogo. Se já foi um grande jogo no Morumbi, Botafogo e Cruzeiro também deve fazer uma bela partida. O Botafogo perdeu na estreia, vocês lembram, lá no Mineirão para o Cruzeiro. Então, hora da gente dar o troco, né? Dentro de campo, naturalmente. E é isso. E comemorar algum momento, né? O Botafogo, em 18 partidas, perdeu apenas um jogo, né, dos últimos 18 jogos, melhor dizendo, e agora de cabeça, né, no primeiro turno a gente perdeu justamente na estreia para o Cruzeiro, depois para o Bahia no Newton Santos e a derrota para o Criciúma. Acho que foi isso, a nossa performance contra os grandes times ali de G12 foi fantástica, né? Já tínhamos ganho do Palmeiras recentemente em casa, do Corinthians em Itaquera, agora empatamos com o São Paulo e tínhamos condições de ter vencido. Mas enfim, um jogo muito equilibrado. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Fluminense, empatamos com o Vasco, ganhamos do Galo, né? Ganhamos do Grêmio, ganhamos do Inter. Enfim, um primeiro turno incrível, mas que ano passado nos ensinou que pezinhos no chão e continuar na mesma batida. Não dá para relaxar, não dá para achar que qualquer vantagem na tabela é vantagem, né? Tem que entrar sempre com sangue nos olhos, né? No bom sentido, faca nos dentes e brigar em todas essas, e não só no Brasileirão, né? O Brasileirão ainda é uma competição que a princípio dá para a gente dar uma poupada, porque é uma competição, é uma maratona de jogos, né? Teremos aí mais 19 partidas. Agora a Copa do Brasil está batendo na nossa porta e Libertadores, quando a gente piscar, já vai estar aí também o nosso jogo do dia 14 de agosto. Beleza, pessoal? É isso. Não deixa de dar o seu like, de fazer o seu comentário. Se você está conhecendo o canal agora, se inscreva no canal, faça parte da família Canal Botafogo Digital. Eu estou prometendo aí fazer mais uma live. Eu fiz uma live pé quente, né? Antes do jogo com o Palmeiras.
Tem que fazer mais uma, eu sei disso, vocês estão me cobrando. E, mais uma vez, fica aí a minha dica, né? Assistam um vídeo de ontem que foi bem divertido, fazer um vídeo diferentão, né? Mostrando essa experiência, que é acompanhar o nosso Botafogo de Futebol e Regatas fora do Rio de Janeiro, no caso lá em Sampa, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, ótima sexta-feira, líderes!